Foi, produção? Gravando. É isso aí, galera. Estamos aqui para, desculpa, para mais um Mintercast. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente está aqui com os nossos convidados, Ricardo, mais conhecido como Dodô, Pastor Dodô, e nosso irmão Laerte, pai do Thompson, jogador de futebol, mais conhecido como pai do Thompson, né? A gente está aqui com o tema dessa conversa. Desculpa, gente, eu sou novo nisso, tá? O tema desse episódio é restaurar. E a gente está aqui com duas pessoas que foram resgatadas e restauradas aqui dentro desse ministério. E que a gente está muito feliz de estar junto e poder compartilhar a história de como é que foi, como que chegaram até aqui. Antes de tudo, eu queria fazer uma pergunta para o irmão Laerte. O senhor chegou aqui e falou que fazia 6 anos que não entrava aqui. E aí começou a olhar, a refletir. E eu vi que o senhor se emocionou e eu queria saber quais foram as memórias que fizeram o senhor se emocionar e lembrar no momento que você entrou aqui hoje. Primeiramente, eu quero saudar todos com a paz de Cristo, né? E dizer para você da minha emoção quando eu recebi já esse convite para participar desse evento, né? Desses 30 anos do ministério. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então nós aprendemos que Jesus ensinava fazendo, né? Então eu tinha que me colocar à disposição e fazer parte desse evento, dessa comemoração, por gratidão a Deus por esse ministério, pela importância que teve não só na minha vida, mas na minha família toda, né? Então eu quero estar retrocedendo, falar pouco do meu passado, do testemunho, né? Que eu cheguei a jogar futebol, fazer comercial para televisão, fui modelo da Coralite, com jogadores famosos, campeões do mundo, mas vivia uma vida dissoluta, onde o meu comportamento me levou ao mundo de perdição das drogas e, consequentemente, trouxe os danos para a minha família toda, né? Mas quando chegou no dia 13 de dezembro de 1996, num evento que estava ali o Ari, o pai do Vinícius, levando o pessoal lá na Avenida Bosque, na Praça da Árvore, eu fui fazer uma visita para uma igreja. E o pastor Juiz foi o preletor, o pregador da palavra naquela noite. E ao término do culto foi feito um apelo. Quem queria aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. E a minha mão direita levantou. As pessoas começaram a rir, chorar, me cumprimentar, não entendia nada. Eu fui para a igreja carregado, com mal de Parkinson tremendo. E levantei, me despedi para ir embora. Foi assim o começo do Ministério Mentor. Posso dar uma sequência? Microfone. Posso dar uma sequência? Pode continuar. E quando chegou aí me despedi do povo, ao término daquele culto no dia 13 de dezembro de 96, fui para minha casa e quando chegou o fim de semana, minha esposa falou assim: escuta, eu morava em Diadema, nós temos que ir para a igreja lá em Guarulhos. E eu, bravo, falei: Dinha, você sabe que eu não aguento andar, como é que eu vou para a igreja? Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica ao seu lar. Ela falou: não, você escolhe aqui, eu te ajudo, nós vamos ver o tom. Falei: tá bom. Pegamos um ônibus de Diadema a Terminal Jabaquara, o metrô de ponta a ponta até o Tucuruvi, um outro ônibus aqui para chegar na congregação primeira
né? E ali comecei a assistir o culto e só me posso lembrar que numa pregação que eu não posso precisar, a respeito da mulher de fluxo de sangue, o pastor Justo pregando, eu fui curado de mal de Parkinson. Isso é novo até para mim. Eu não sabia desse testemunho. Para a glória de Deus. Você foi curado De mal de do Parkinson. mal de Parkinson em um culto, foi num domingo. Você veio com a sua esposa, A família toda. a família toda. É porque quando Jesus nos aceitou, e eu morava, perdi tudo que eu tinha, perdi tudo, numa vida dissoluta, perdi tudo. Fui morar de favor na casa da minha sogra. E quando nós viemos para a igreja, teve o desentendimento que a minha sogra, que era espírita, ela pediu para a gente ir embora. E nós saímos de casa com a roupa do corpo, eu, a minha esposa, os 3 filhos, Thompson, Edivar, Cleito e uma tia dela. E o pastor Joilson, com a pastora Lé, preparou um cômodo de cozinha para nós, fez a locação de um cômodo de cozinha para nós, nos deu uns colchonetes assim de acampamento para nós dormirmos em cima. E nós ali tomava café na igreja de manhã, almoço na igreja, café da tarde na igreja, à tarde um banho na igreja, porque lá em casa não tinha chuveiro. Então, naqueles cultos antigos, naqueles cultos que tinha à tarde, vocês participavam de todos, né? De todos. E depois a janta e o culto. Sim, mais um culto. Assim eu comecei. Então a igreja acolheu a minha família toda. Nós não tínhamos nada. Nem um colchão para dormir. Saíram de Diadema somente com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo. Impressionante. Pastor Dodô, você nasceu em berço evangélico? Primeiramente, pastor, prazer em conhecer o senhor. É meu. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, porque o seu testemunho já podia acabar com tudo aqui já, né? Que maravilhoso isso aí, saber que o senhor foi acolhido. E hoje eu não conheci o senhor, tenho o prazer de conhecer seu filho. Recíproca. Muito bom. Respondendo a sua pergunta, não nasci no berço evangélico, eu nasci no berço espírita. Meu nome ele é Ricardo Tadeu de Sá, eu fui consagrado a São Judas Tadeu, deixando bem claro que não estou relatando isso para você, criticando nenhuma religião, nada, mas como estou respondendo a sua pergunta, respeito a todos e eu aprendi a andar com Cristo. É isso aí. Mas como foi isso, até você chegar até o Ministério Mitre? Bom, isso veio de uma decepção com o meu pai. Volto a falar, não estou aqui criticando, estou contando a minha história, tá? Na minha casa tinha um centro espírita e era Umbanda. Uma vez por mês tinha um trabalho que eles chamam um trabalho da esquerda, que é um trabalho só com Exu e com Pombagira e os erês. Isso era feito na minha casa, né? Minha mãe era mãe de santo, junto com meu pai. E o meu pai, ele parou, ele não quis mais trabalhar com a esquerda, que eles falam, né? Com o Exu dele. E eu lembro desse episódio, eu frequentava, eu tocava atabaque, né? Era ogã e tal. E meu pai parou. E um certo dia o meu pai ele teve um derrame, um AVC, jogando bola. E quando ele teve esse AVC, ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, o Exu falou para ele: eu fiz isso com você porque você me abandonou. E eu ouvi isso. E eu fiquei indignado. Eu falei, eu tinha 16 anos. Eu fiquei sem entender como é que é isso. Como é que é isso? Né? Porque eu abandonei, ele vai me... Aí minha cabeça ela entrou meio que em parafuso. Foi aí que eu conheci o pastor Rocha, do Nasci Pra Deus, o Juninho, o Fabinho. Era uma galera que eram jovens. E eles começaram a me convidar para ir com eles. E eu falava assim, eu sou macumbeiro. Eu não gosto do negócio de evangelho. Não, vamos lá que é da hora, vamos lá que é da hora. Aí um dia
eles me chamaram, falaram assim, vai ter uma quermesse lá no Continental e vai ter o grupo de samba lá da igreja. A banda FO. Aí eu falei, tá, então vamos, né? Aí foi quando eu conheci o Ministério Mintre. Isso foi numa Night Gospel? 1900, acho que o senhor já estava, pastor. Foi acho que 96. 96. Foi uma Night Gospel na escola, não foi. Essa que você comentou comigo uma vez. Foi. Acho que foi em 97 essa daí. 97. Isso, foi em 97, numa escola. Foi quando eu conheci o Ministério Mintre. Eu não havia, como o pastor diz, né? Que a gente fala, aceitado a Cristo e tal, mas era um processo que eles estavam me evangelizando. E como foi você vindo de fora, não sendo cristão naquele momento, Sim. chegar no Ministério Mintre e participar desse evento que era evangelismo na rua com um formato fora do tradicional que você via na TV ou que você estava acostumado a ouvir as pessoas falar? Primeiro foi a parte espiritual, que eu senti algo diferente. Apesar de não aceitar Cristo, eu via tudo aquilo e via o pessoal orando e não via as imagens. E aí foi quando eu comecei para a igreja com eles, sem compromisso. Aí eu chegava na igreja, aí eu achava estranho que não tinha imagem, né? Não tinha uma cruz. E todo mundo, não, vamos orar, e ficava lá, Senhor. Eu falei, mas eles estão falando com quem? Aí foi um processo, porque desse samba, o meu amigo, o Dé, ele falou para mim assim, pô, você foi lá na Mintre, lá tal, a gente tá montando um grupo de samba lá na Renascer, que é o Cover Samba, do Oscar. Aí ele falou assim, você não quer ir lá tocar com a gente? Eu falei, cara, mas eu não sou crente. Aí ele falou assim, não tem problema. Não tem problema que você não é crente, pô. Vamos lá, tá com a gente e tal. Eu vou na sua casa, a gente ensaia umas músicas e tal. Aí isso foi mais uma estratégia. Aí eu lembro que o Oscar lembra disso. Eu ia tocar na igreja de sábado, que tinha as festas, né, de evangelismo na Renascer. Eu tocava com eles, aí eu falava assim, não, eu tenho um compromisso à noite e tal. Aí eu saía de lá e eu ia tocar na noite. Entendeu? Então foi um processo assim do Senhor. Até que um dia o Dé falou para mim assim, ó, você precisa pelo menos ir uma vez por semana num culto. Ou você vai na terça, ou na quinta, ou no domingo. Mas você precisa estar no culto. Aí eu falei, tá bom. Aí foi quando eu fui sozinho no culto. Uma terça-feira eu fui sozinho. E aí quando eu cheguei no culto, parece que o pastor lá só falava comigo. Aí decidi diante, eu levantei a mão, aceitei a Cristo. E aí é um processo, né? É interessante porque tem esse momento, né, de levantar a mão e aceitar, né? Sim. E aí, sim. E aí começa, né, a restauração, começa o resgate. E eu queria entender com o irmão Laerte a partir do momento que você foi curado. Então você entendeu que você foi curado, alguma coisa aconteceu ali. E como foi os dias seguintes? Como foi a sua restauração, assim? É assim, nós vamos ouvindo uma palavra, né? Eu costumo dizer que, do mesmo jeito que nós temos um corpo físico para ser saudável, estar de pé, precisa comer arroz e feijão, nós temos também uma alma, né? Que é a vontade, o desejo, o intelecto, e o espírito que é de Deus, que também precisa de alimento. E esse alimento vem através da pregação, de ouvir a palavra de Deus, né? Até vem por ouvir pela palavra de Deus. E ouvindo aquela palavra, ela foi entrando no meu coração e mudando o meu interior. Eu comecei a sentir prazer de ouvir a palavra. Prazer de estar ouvindo os louvores da mente, o pessoal cantando. E eu falava assim, esse povo é diferente. Para quem está acostumado a desfilar no Vai-Vai, Gaviões da Fiel, Carnaval. Tá jogando bola em tudo quanto é lugar. Aquela vida, sabe, de engano. E eu via um pouco, o tratamento era diferenciado, um amor, existia um amor, um carinho com a gente, né?
E não vou falar nome porque eu vou esquecer, vou ser injusto. Mas muitas pessoas, mas tem alguns que eu tenho que lembrar, que é o Ari, o Luiz, o Antônio, né? E o João ainda era criança na época, né? Ah, mas eu estava sempre no meio, né? Mas teve participação, porque só a presença do teu corpo ali, Deus habitou no teu corpo e também fez obra na minha vida, na minha família. Então foi indo, e a Bíblia diz que é para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão sendo acrescentadas. E se cumpriu na minha vida, eu comecei a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a Bíblia diz que o caminho do Senhor é perfeito, ele dá semente ao que semeia. Deus preparou para mim uma porta de trabalho com o Davi, irmão do Rubens, com a Lídia, que são irmãos da Ana, né? Essa família toda é uma bênção na minha família. A família Oliveira. E aí eu comecei a trabalhar de motorista de caminhão. Mas a Bíblia fala que é para a gente vigiar e orar. Que o inimigo, nosso adversário, está ao derredor de nós, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. E eu saí numa sexta-feira, com uma carga de caminhão para ir para Jundiaí, e quando chegou ali perto do campo da Portuguesa, do Shopping Center Norte, foi como se eu pegasse um sono, e quando eu vi no outro dia, eu estava lá em Diadema de novo na favela, cheio de drogas, com uma queda muito feia. E era 11 horas da manhã do sábado, eu saí daqui para levar o dinheiro para a janta dos funcionários lá em Campinas. E quando eu vi 11 horas da manhã, que eu acordei, eu falei, meu Deus, estou aqui de novo, droga, tudo na meia, no sapato. Eu falei, meu Deus, e agora? E o pastor Juízo, com a minha família, já tinha ligado em posto policial, nos hospitais, que não sabiam de que eu estava. Aí eu fui para Campinas. E quando chegou em Campinas, que estava lá o senhor Custódio, o pai do Rubens, que abriram a porta do caminhão para eu descer, quando eu fui descer, voltou o mal de Parkinson. Tremendo, tremendo. Aí me levaram para a Unicamp, e o médico chamou o senhor Custódio e falou, esse aí nunca mais vai poder dirigir. E ouvindo tudo. Aí me deram alta na Unicamp, eu vim para cá, lógico, fui demitido do trabalho. Me tranquei porque o espírito de Adão ainda está nesse mundo, né? A primeira coisa que você faz quando você peca, você quer fugir. E eu, ainda morando naquele cômodo de cozinha, que é a Mitre que pagava para nós, o ministério que pagava para nós o aluguel, me tranquei num quarto, comecei a chorar muito, os olhos inchados, a tremedeira voltou, né? E não queria ver ninguém, só chorava. E o pastor Wilson bateu palma lá em casa. Irmão Laerte, abre aí. Não, pastor, eu não quero ver ninguém. Eu traí Jesus, eu traí Deus. Ele tinha me curado, agora voltou tudo. Eu não quero, tenho vergonha de meus irmãos. Irmão Laerte, abre aí que Deus está te chamando lá na casa de recuperação do Cabo Sul. Espera aí, vou ter outra chance? Aí abriu o pastor José entrar. Ele falou, amanhã você vai trabalhar na casa de recuperação. Aí no outro dia me aprontei e fui lá para o Cabo Sul. Aí eu fiz uma oração. Essa eu nunca vou esquecer. Senhor, o Senhor me curou. O Senhor trouxe a minha família lá de Diadema para cá, para Guarulhos. Tive toda essa recepção aqui e eu te traí. Mas eu não quero te trair mais. Eu quero uma última chance. Que eu quero servir o Senhor de todo o coração. Quero falar aquela língua que os crentes falam. Me dá isso, Senhor. Mas rasgando o coração diante de Deus. E a partir daquele dia, o Senhor começou a trabalhar na minha vida e mudar a minha história. E eu perdi tudo que eu tinha. Mas hoje, tudo que eu tenho certeza que foi o Senhor que me deu. Porque eu optei em obedecer a palavra. Porque eu aprendi que o Senhor, Ele não quer sacrifício nosso. O sacrifício já foi feito na cruz. O que Ele quer agora é obediência. É buscar Ele de todo o coração. Entregar o caminho nosso ao Senhor, que o resto Ele faz. Isso é muito forte, né? Porque a gente resiste muito, né? A gente quer fazer com as nossas próprias forças e quando vem o entendimento que a gente só vai dar certo se a gente abrir o nosso coração para Deus entrar e fazer a restauração e o resgate, né? E quando a gente abre, acaba impactando toda a nossa família, né? Não fica só na gente, né? E você, Dodô?
você passou por vários processos também, bem difíceis, né? Eu queria que você compartilhasse com a gente como foi depois que você se converteu, você aceitou Jesus, você passou um momento na Renascer lá, pastoreando, né? E como que foi esse despertar para esse momento do samba, né? Que foi a parte que você conseguiu entender que você era um evangelista, né? E alcançando milhares de vidas, né? E até o momento que você teve um momento de recessão, de se afastar da igreja e voltou aqui para o Ministério Mintri. Bom, de tudo que você falou, o que eu mais compreendo é que a igreja, ela é um lugar dos imperfeitos. Porque não existe perfeição em nós. A vida, ela nos proporciona, como o pastor falou, são os altos e baixos, são processos que muitas vezes nós passamos e temos que passar por obrigação por tantas situações. Mas os imperfeitos, quando se reúnem, e os imperfeitos, quando começam a buscar a palavra de Deus, quando começam a buscar a Deus, tudo isso faz a diferença. Eu acho que de todos os processos que eu passei, né, não quero aqui estender, né, porque nós estamos falando aqui dos 30 anos da Mintri, de todo o processo, todos os processos que eu passei na minha vida, eu acho que o que eu mais errei em todos os processos, até hoje, que eu tenho passado, e eu sei que tem outros processos também, tem outras situações, enquanto eu viver, eu sei que eu vou errar e vou acertar, e o Senhor sempre vai me ajudar. Todos os processos que eu passei, eu acho que o que eu mais errei foi em não discernir igreja e homens. E quando eu não discerni isso, eu me afastei da igreja. Foi em 2016. Eu acho que foi o meu erro. Ah, mas você está falando da igreja. Não, eu estou falando da igreja, dos imperfeitos. Da igreja de Jesus Cristo. Não da placa. Não da placa. Hoje eu entendo que se eu tivesse permanecido, o processo teria abreviado. Por quê? Eu me afastei da igreja de Jesus. Eu me tornei uma pessoa orgulhosa, arrogante. Eu lembro da minha esposa, nesse tempo que eu me afastei, ela me ligava. E ela falava para mim assim, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo daquela pessoa. E ela sempre preocupada comigo. Eu lembro que teve uma vez, pastor, nós estávamos conversando, era um sábado. Nós estávamos conversando e do nada eu parei de falar com ela no telefone. E ela achou que tivesse acontecido alguma coisa comigo. Ela foi a pé da casa dela ali, do zoológico, até a Vila Augusta, que ela não tinha dinheiro, achando que eu tinha tido infarto, alguma coisa. Porque esse afastamento da igreja me fez passar por processos. Mas, da mesma forma que eu me afastei dos imperfeitos, porque nós somos pessoas imperfeitas. Da mesma forma que eu me afastei dos imperfeitos, dia 26 de outubro de 2018, eu estava tocando, ali perto do Adega 33. Eu estava no pagode lá com o pessoal, acabei de tocar, por Jesuscidência, a minha esposa estava nesse pagode. Aí, do nada, eu cheguei para ela e falei assim, eu tô com vontade de ir para a igreja. Do nada. Porque eu estava naquela convicção que eu não precisava da igreja mais. Assim como muitos desigrejados pensam. Não preciso mais da igreja. E do nada eu falei para ela assim, poxa, estou com vontade na igreja. E ela falou assim, a Mintri, o culto começava, eu lembro, o culto começava às 19h30,
Lembra que tinha 2 cultos? Eu falei, o culto lá começa às 7h30. Eu falei, então vamos para lá, vai. A gente saiu e eu entrei na igreja dos imperfeitos. Por que eu falo imperfeitos? Porque foram os imperfeitos que montaram o culto para que eu pudesse chegar e sentir novamente a presença de Deus. Foi o diácono imperfeito que abriu, foi os músicos imperfeitos que tocaram, foi o pastor imperfeito que pregou, mas tudo isso foi feito para mim. Uma igreja imperfeita, que me fez com que eu entrasse na igreja totalmente imperfeito e sentisse novamente a presença de Deus. Aí sim começou o Ministério Mintre que eu conheci lá em 97. De 2018 para cá, começou a fazer parte da minha restauração espiritual. Faz parte até hoje. Até hoje nós temos problemas, temos dificuldades, temos situações, processos da vida, mas eu posso dizer para você, o ano passado eu passei por uma situação difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas aí que eu volto a falar. O fato de eu permanecer na igreja imperfeita tem me feito vencer, caminhar, prosseguir e viver a vontade de Deus na minha vida. Por isso que eu digo, de tudo que eu passei, eu acho que o maior erro que eu tive foi não permanecer dentro de uma igreja imperfeita. Desculpa estar sendo incisivo com Sim, imperfeita, sim. mas é a nossa realidade. Verdade. Ninguém é perfeito. Né? É, É a nossa realidade. como você foi recebido pelos pastores? Porque teve um acompanhamento aí, teve um direcionamento, né, para que você se mantesse firme. Sim, tem a nossa parte a ser Sim. feita, né? Mas também teve a parte do aconselhamento. Como foi isso para você? Não, o aconselhamento foi demais. Eu fiquei 2 horas falando com o pastor Joilson da minha vida. Aí ele perguntou 2 coisas. Eu falei, pastor, minha vida é assim, não sei o quê, fizeram isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro de 2 coisas no aconselhamento que ele perguntou para mim. Ele falou assim, e aquela irmã? Aí, ele já conhecia a Jaque desde... Aí ele falou para mim, e aquela irmã lá que anda com você? Aí eu falei, a Jaque? Aí ele falou assim, Tipo assim, como se ele não conhecesse a Jaque. A Jaque, Aí eu falei, não, pastor, a Jaque é 10 anos mais nova que eu, a gente não tem nada a ver. Ela é uma amiga que eu tenho, ela sempre se preocupou comigo desde o meu tempo e tal, então não tem nada a ver. Ele, não tem nada a ver com você? Eu falei, não tem nada a ver. E não tinha... Isso que ele perguntou. E a segunda coisa do aconselhamento, do acompanhamento dele, foi que de tudo que eu falei, ele falou assim para mim, tá, você falou tudo isso, mas e a sua vida? Você não quer viver? Você não quer recomeçar? Você não quer isso? Aí eu quero. Ele falou assim, então, vamos esquecer e você daqui para frente vai... Aí foi quando ele me avisou, falou assim, o acompanhamento foi isso. Ele falou, continua tocando na noite, nada contra os irmãos que tocam na noite. Continua tocando na noite, vem no culto. Vem no culto, você precisar, você me liga. E até hoje é assim, quando eu preciso, eu falo com ele. E aí foi um processo. Depois de 1 ano, eu estava tocando na noite, aí eu conversei com os meus amigos. Mas foi um processo de Deus, assim, porque graças a Deus eu não cheguei neles e falei, eu vou parar porque eu estou indo para a igreja. Eu falei, não, vou parar porque o meu tempo aqui acabou. Entendeu que Foi não fazia esse. mais sentido, né? Cara, eu ia tocar, os tempos que eu ia tocar, eu tocava e eu ia pro carro.
dormir. E eu ficava triste. Eu não entendia o que acontecia. Aí os caras mesmos começaram a falar, você tá estranho, mano. Você é alegre, você é zoeira, tal, não sei o quê. Você tá estranho. Aí eu já entendia que era um processo, assim, de Deus. Mas eu tenho muito cuidado em falar isso, porque eu não quero entrar também, da mesma forma que eu não quero ficar criticando religião nenhuma, eu também não quero ficar criticando as pessoas que tocam na noite, porque tem gente que está ali para ganhar seu sustento. Enfim, cada um sabe da sua vida. Eu estou falando da minha. E foi um processo, creio que muito natural, que eu me desvencilhei. Não tenho mais saudade, não tenho mais desejo, não tenho mais... né? Depois que eu casei, eu era DJ. Depois do meu casamento, eu não fiz mais festas. Passei por esse processo que eu estou passando agora, recebi proposta para voltar para a noite, também neguei. É o processo de restauração, cara, dos imperfeitos, né? Sim. Que a gente caminha com Cristo nessa imperfeição, mas sempre buscando a presença de Deus, buscando ser melhor, buscando a direção do Espírito Santo. E não tem nada melhor que isso. Legal. Irmão Laerte, aí o senhor foi lá para a casa de recuperação. Você foi cuidar das pessoas que estavam lá na casa de recuperação? É, sim, um testemunho é coisa. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para o mundo que perece, né? Mas é poder de Deus para a salvação da nossa alma. Eu não conheço alguém que acabou de usar uma droga e de repente, no outro dia, dali 2, 3 dias, vai tomar conta de drogado. Nunca vi, não conheço história dessa. Mas aprove o Senhor fazer isso na minha vida. Usando o pastor Júlio, me dando um voto de confiança depois algo horrível que aconteceu. Porque a igreja fazendo tudo por mim e a minha família. E de repente, quando eu vi, eu tinha caído no pecado. Não é? Mas com o tempo eu fui entendendo por que o homem cai, lembrando do seu testemunho, por que a gente se afasta da igreja. A Bíblia fala que, em Oséias, que o meu povo perde a batalha, erra, por falta de conhecimento das Escrituras. E nós temos que examinar a Escritura, não é ler como um livro normal, é examinar as Escrituras, né? E quando examinamos a Escritura, nós vamos ver que o mundo espiritual é uma realidade. O mundo espiritual, ele existe antes do mundo físico. Se nós formos para a palavra de Deus, nós vamos ver, no princípio a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito pairava sobre as águas, né? Então o Espírito já existia, no capítulo 1 de Gênesis. E só no versículo 26, que está escrito, disse Deus, façamos, quer dizer, está no plural, façamos, era Deus e o Espírito que parava sobre as águas. Vamos fazer o homem nossa imagem e semelhança. E fez o homem imagem e semelhança. E o interessante é que lá está escrito assim, que Deus deu poder para o homem sobre os animais, as aves, os répteis e a erva do campo. Então Deus deu um poder para o homem sobre a erva do campo. E o homem, por não conhecer esse poder, essa palavra, essa verdade, que está em João 8,32, ele se deixa levar pela erva. Ele é dominado pela erva. Porque uma maconha é erva, uma cachaça é erva. Uma cocaína é erva. Erva do campo. Né? Que o homem esquece que tem que dominar, que ele não ser dominado por aquilo. É onde que o inimigo, nosso adversário, ele entra na pessoa, no corpo, e começa a fazer o estrago na família, porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade de pai para filho, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, muitos netos sofrem consequência por causa do pecado do avô, da avó, por falta de praticar as Escrituras. Então, nós precisamos reconhecer a nossa dependência total de Jesus. Jesus falou assim, olha, sem mim, nada podeis fazer. Enquanto não reconhecemos o ser humano a dependência total de Deus, o senhorio dele, o homem fica levando uma vida de derrota. De derrota. Porque sem Deus, sem Jesus, nada podemos fazer. Então vem as dificuldades, normalmente no relacionamento conjugal, as portas se fecham. E eu aprendi que
A riqueza ela é um dom de Deus. Do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Então tudo pertence a Deus. É por isso que o homem, enquanto não entende isso, ele não cuida da esposa como tinha que cuidar, como sendo de Deus. A esposa não cuida do esposo como sendo de Deus. O filho não cuida do irmão como sendo de Deus, do pai, da mãe como sendo de Deus. Porque falta o conhecimento da palavra. Quer dizer, se é de Deus, tudo dele, ele confiou a mim, eu vou cuidar como sendo dele, diante dele e para ele. E quando colocamos no nosso coração, pode ser uma agulha, Deus me deu, eu vou cuidar com zelo, como sendo dele e para ele. Ao Senhor me deu uma responsabilidade na casa dele, eu vou cuidar como sendo de Deus. É onde que Deus vai vendo a nossa dedicação, o nosso reconhecimento pelo sacrifício da cruz, e vai nos abençoar de uma maneira sobrenatural. Porque nós temos que viver o sobrenatural. Se nós estamos nesse mundo, nós temos que viver de uma maneira que o nome do Senhor seja glorificado através dos milagres que Ele faz na nossa vida. Então, quando eu vim para a igreja, que o mal de Parkinson foi curado numa pregação, foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Então, hoje em dia, não sendo mais do que ninguém, só com mais responsabilidade, eu posso pregar um Deus, um Jesus, que restaura um casamento, porque eu tive um casamento restaurado de uma maneira sobrenatural. Eu posso pregar que Ele cura enfermidade que a medicina não cura, porque teve dias do meu filho mais velho, Edivar, me levar 2 vezes para o ponto-socorro e a medicina não descobriu o que eu tinha. E ao vir para a igreja eu fui curado e fui liberto. Então eu posso testemunhar. Depois disso eu tive um tumor no reto, que eu achei que eu fiquei debilitado, achei que fosse morrer. Comecei a parar minha esposa, vou morrer, não tem jeito. Aí numa oração, uma mulher falou assim, Deus está curando um câncer. Eu falei, Senhor, eu creio que se for eu estou curado. E fui internado no Hospital das Clínicas 1 semana antes de fazer uma cirurgia, e questionando a Deus. Porque eu fazia um trabalho no presídio, dentro do presídio. Eu falava, Senhor, eu prego a sua palavra nos trem. Eu prego nas praças da República, sabe? Eu vou nos hospitais fazer a tua obra. Por que o Senhor vai me recolher e deixar minha esposa com meu filho sozinho aqui? O Senhor vai me levar embora, Senhor? Por que eu estou aqui nesse hospital? Questionando a Deus. E o que acontece? Eu no Hospital das Clínicas, 1 semana antes de fazer a cirurgia, eu sentava com as pessoas numa mesa, vamos jogar dominó, vamos. E começava a pregar a palavra. Aí tinha um outro irmãozinho que eu achava que fosse morrer, muito debilitado, com as bolsinhas do lado, mal ficava de pé. Vamos orar por essas pessoas, vamos. E eu não tinha dinheiro nem para telefonar para minha esposa, ele me emprestava o cartão para eu ligava para minha esposa, e fiz uma amizade muito grande com aquele irmãozinho. E oravam para aquelas pessoas. O que aconteceu? Chegou o dia da cirurgia. Fui para a maca, subi na maca. Senhor, homem bullying, né? De pouca fé. Senhor, guarda minha esposa, guarda meu filho, que eu sei que eu não vou voltar mais mesmo. Acordei no outro dia no quarto, nas clínicas. Estou vivo. E entra um médico muito jovem, garoto de tudo. Bom dia, Sr. Laerte, bom dia, Sr. Laerte. Falei, sabe meu nome? Sr. Laerte, está falando do senhor para minha mãe agora lá em casa. É, doutor? Você estava falando mal ou bem? Seu Laerte, eu estava falando que o senhor é um homem de sorte. Que nós fomos fazer a cirurgia no senhor, foi constatado um tumor no reto e não tinha mais. Operamos só hemorroide. Eu falei, doutor. Fui para do Senhor, Senhor, perdoa a minha incredulidade. Agora eu entendi por que eu faço a tua obra no presídio, nos hospitais, prego nas praças, evangelizo e vim parar neste lugar. Esse médico muito jovem precisava saber que tem um Deus que só me com tumor no reto. Me perdoa, Senhor. E fui para casa. Achei que esse era o testemunho. Aquele médico jovem precisava saber que Deus só me com tumor no reto. Mas não era só isso. Após 20 dias, eu tive que fazer um retorno nas clínicas para ver o andamento da cirurgia de hemorroide, que o tumor não tinha mais, sumiu.
E quando eu volto depois de 20 dias, estou lá sentada para aguardar o atendimento, eu olho aquelas pessoas, porque nas clínicas tem pessoas de vários lugares do país, né? Mas no mesmo dia que eu fui, aquelas pessoas que nós orávamos, que eu achava que fosse morrer. Passeando para lá, tudo arrumadinho, penteando o cabelo, o Senhor curou várias pessoas. Então eu vi que quando eu fui liberto do mundo das drogas, para mim aquilo era tudo. Eu ficava doido, porque imagine uma pessoa escravizada nas drogas até os 50 anos de idade, há 28 anos atrás. 50 anos de idade, querendo sair daquela vida, não conseguia. Não conseguia. Não conseguia. De repente você é liberto, você quer contar para todos os seus amigos, você quer que todo mundo venha. Eu cheguei a trazer até pessoas de Diadema para cá, para casa de recuperação, eu queria ver todo mundo liberto. Mas o tempo foi passando e eu vi que o Senhor tinha coisas muito maiores para fazer na minha vida, através da minha vida. Então hoje eu posso testificar com muita propriedade do poder de Deus, através da união de um povo que se dedica, que assume verdadeiramente o compromisso com Ele, de crer que Ele realmente é real, Ele existe, Ele é Espírito, porque Ele é Espírito Santo, que estava desde a fundação do mundo. Mas Ele é verdade porque Ele ressuscitou e está vivo. E muda a nossa história. Eu posso dizer que uma pessoa pode nascer de novo sem voltar ao ventre da mãe, porque aconteceu comigo aos 50 anos. Eu posso testemunhar que Deus cuida de nós de uma maneira sobrenatural. Efésios 3:20 diz que Ele faz a lei por nós infinitamente mais que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. E é o que o Senhor tem feito por mim. Eu vivo uma maneira sobrenatural. Aquele homem que combinava roupa íntima com a roupa do corpo, comprava mas com dinheiro ilícito, não existe mais. Mas hoje o Deus que eu sirvo, a camisa ganha, a calça ganha. A cesta básica, tem uma lá em casa que não está usada, chega outra na terça-feira. O veículo vizinho falou assim, eu quero que você compre esse carro. Eu falei, não tenho dinheiro. Ele falou assim, você paga como você puder. Assinou o documento depois da minha porta. Hoje é um carrinho velho, 2001, mas está pago. A minha casa foi no sobrenatural. O Senhor foi preparando, eu comprei uma casa, que o valor da prestação era um aluguel. A primeira casa minha, eu faço questão de testemunhar, eu preciso testemunhar isso para a glória de Deus. A igreja arrumou para mim esse cômodo de cozinha para eu morar com a minha família. E meu trabalho era ir para a igreja, ajudar a limpar. Eu sempre gostei de limpar banheiro de igreja, porque eu estou limpando o banheiro da casa do Senhor. Não é mais o barraco da favela. Agora estou limpando o banheiro da casa do Senhor, com amor. Então era a igreja fazer obra. Só que o meu aluguel foi vencendo, eu não conseguia sair do trabalho do Davi, e não paguei aluguel e moveram uma ação de despejo para nós. Esse testemunho é muito importante contar para vocês. Então o que acontece? Veio o aviso do oficial de justiça que nós íamos ser despejados. E eu orava, Senhor, parece que eu já via a minha família com os móveis lá na rua, na Araguacema, os vizinhos vendo, e eu orando ao Senhor. Quando faltava uma semana para poder ser despejado, bateu palma lá em casa, a irmã Jo, esposa do Ari, irmã Wanda, os predinhos do CDHU lá no Pimenta estão prontos, estão depredando, estão querendo invadir, vocês não querem ir lá para tomar conta? Eu olhei assim e falei, vamos. Deus preparou o caminhão. Fizemos a mudança do gambiarra de água e luz para nós entrarmos para tomar conta dos prédios. Entramos para tomar conta. Aí passaram para o nome da minha esposa, prédio, os apartamentos. Começou ali. Primeiro imóvel que o Senhor me deu de uma maneira sobrenatural. Um apartamento de HI, R$65 por mês. Ali começou. Aí vendemos, aí Deus foi abençoando. Eu não tinha profissão, porque meu negócio era jogar futebol. Não tinha mais condição de jogar futebol. Não tinha profissão. Então fui fazendo, pregando a palavra de Deus, indo no presídio, fazer a obra de Deus no presídio.
nos hospitais, pregando nas praças, evangelizando. Isso foi tudo que eu tenho hoje. Foi Deus que me deu, de uma maneira sobrenatural. Então eu aprendi que a riqueza, irmãos, a riqueza não consiste em uma conta bancária com altos valores, uma mansão, um veículo de última moda do ano. Não. A riqueza consiste em nós andarmos com Deus, ter intimidade com Deus, precisar de 1 quilo de arroz amanhã, e você fala, Senhor, meu arroz. E chega amanhã de uma maneira sobrenatural, chega alguém com arroz na sua casa. Você precisa de um veículo, e você fala, Senhor, eu preciso de um veículo para fazer a tua obra, não tenho como. E chega uma pessoa, e se não recebe, põe o carro na tua porta, paga como você puder. A maior riqueza é reconhecer a dependência total de Deus, rasgar o coração diante dele e falar, eu não posso, eu dependo do Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E ele faz porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém. Que história, hein? E tem muito mais coisas que dava pra gente contar aqui, né? Mas Primeiro ele, depois esse ministério. é isso. Dodô, e aí, como chegamos no Samba Mintreiro? Como foi essa ideia? Chegamos no Samba Mintreiro, você vê. Começou lá em 97, né? Começou em 97. O Samba Mintreiro veio em decorrência daquilo que aconteceu comigo aqui, né? Porque da mesma forma que eu cheguei no ministério, que eu fui acolhido, de tudo isso que eu já passei, conversei com vocês e tal, eu resolvi fazer isso em forma de gratidão, para que pessoas, da mesma forma que eu conheci, pudessem conhecer. E graças a Deus tem dado fruto. Nós estamos fazendo, começamos na igreja aqui fazer de 2 meses, agora foi para 3 meses, mas esse ano o projeto Samba Mintreiro vai para a rua. Nós nos aliançamos com o pessoal do Missões Urbanas e eu quero ver se eu faço esse ano o Samba Mintreiro na rua. Legal. Para quem não sabe, o Missões Urbanas é um ministério aqui do nosso ministério, né? Que faz evangelismos nas comunidades e leva a palavra de Deus para aqueles que precisam ouvir, né? E também tem a parte de social, né? Que leva Sim. os enfermeiros para medir pressão, psicólogo para conversar. Uma igreja fora da igreja. Isso. O Ministério Infantil que leva a palavra de Deus de uma forma mais lúdica, né, para alcançar as crianças também, porque elas precisam ouvir, né? Não é só entregar presente, bola, não, mas tem que entregar a palavra também. E é muito legal isso, porque o Samba Mintreiro o samba em si, né? Sim. Tá no sangue do brasileiro e chama muita atenção, né? O povo se sente mais à vontade, né? Tem um samba ali, tem um pandeiro tocando, tem um cavaco ali. Deixa eu chegar para ver o que é. O samba entra em todos os lugares, né? Eu estava vendo um show do Ronquenoli e o meu sonho é ter um culto de samba aqui na igreja, mas é um culto, como é um culto de domingo. Deixa eu te contar, já teve, só que você não estava aqui ainda. Sério? Então podemos restaurar isso. Podemos restaurar. Meu sonho é ter. Eu vi um show do Ronquenoli e no show do Ronquenoli ele canta aquela música Deus é tão bom, né? Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Aí ele fala assim no show. No Japão eles cantam assim. Né, né. Aí eu fui na Alemanha, eles cantam assim. Eu fui na França, eles cantam o Deus é tão bom na forma lá, né? Sim. Quando ele fala do Brasil, qual é o ritmo que ele fala? Que o brasileiro canta como? Tocando samba.
E quando eu vi aquele show, eu falei assim, poxa, por que não tem uma igreja que pode fazer um culto através do samba? Mas é um culto mesmo, de louvor, adoração, palavra. Eu tenho esse desejo, porque o samba, ele tem esse acesso. Da mesma forma que ele tem um acesso para a sensualidade, da mesma forma que ele tem um acesso para a música nas comunidades, ele também tem um acesso à adoração. Ele também tem um acesso para levar as pessoas a um quebrantamento, para levar as pessoas a uma restauração. E o nosso ministério tem tudo a ver com isso. Então, por isso que eu não desisto do samba, porque foi a minha história. Legal. Lembrando, aproveitando o gancho, que dia 10 do 5, dia 10 de maio, 10 de maio. a gente vai ter a edição do Samba Mintreiro aqui, com a banda Perseverança e Chiquinho Soul. Dia 10 de maio de 2025, a gente vai ter Perseverança e Chiquinho Soul aqui, no Samba Mintreiro. Lembrando que os dois grupos têm a ver tudo com a história do ministério, né? É a questão isso. do Chiquinho Soul, do Thompson, da galera, e a questão do Perseverança, que foi um ministério que praticamente começou aqui no Ministério Minter. Por isso que nós Já escolhemos os agradeço a dois. Deus. O senhor vai estar, né? Então, caminhando aqui para o encerramento, eu queria pedir, pastor Dodô, deixa uma mensagem para quem está te assistindo, falando sobre sua restauração, resgate, a mensagem que tiver no seu coração aí. Eu queria falar para você, a pandemia, ela nos trouxe muitos ensinamentos. E existe uma palavra que nós aprendemos na pandemia, que chama-se empatia. Empatia é você compartilhar a dor da pessoa. Empatia é você poder falar, poxa, o pastor tá doente. A gente compartilha. Mas Jesus, ele não tem empatia. Jesus, ele tem compaixão. Compaixão é o quê? É você falar, o pastor está com câncer. Eu não consigo entrar dentro do pastor e tirar esse câncer. Mas Jesus, em sua compaixão, é o único que consegue entrar dentro de você e tirar a sua dor. Esse ministério vai se completar 30 anos. 30 anos de pessoas imperfeitas, como eu, João, pastor, porém pessoas restauradas. E eu quero te falar, se pessoas imperfeitas te machucaram, te feriram, fizeram você afastar da presença de Deus, fizeram você ir para caminhos tortuosos, existem pessoas imperfeitas também aqui dentro, que estão de braços abertos para você. Existe uma igreja que 30 anos caminha com lutas, dificuldades, traições, tantas coisas que acontecem. Queridos, quem permanece 30 anos em meio a tantas situações é porque tem uma história. E eu quero te falar, ainda é tempo. Você, que é imperfeito, pode achar esse caminho aqui de restauração. Assim como eu achei, assim como o pastor também. Olha a história desse homem. É um homem totalmente indigno, se é a palavra certa, de viver tudo o que ele viveu. É um homem que pisou na bola, imperfeito, mas olha a graça de Deus na vida dele. Então, ainda é tempo. A palavra diz assim, ó, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E se tem uma marca nesse ministério, é que as portas nunca vão se fechar para você. As portas sempre estarão
abertas. Principalmente você que já conheceu o ministério e está afastado. Esse é o teu lugar. Então, em meio a tudo isso, em meio às imperfeições, em meio às situações da tua vida, se tem que voltar, irmão, volta logo. Porque a Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Tá bom? 30 anos de história. 30 anos vivendo algo que só quem tem história sabe contar. 30 anos mais passando por dificuldades, situações difíceis, não é para qualquer um. Deus te abençoe. Amém. Irmão Laerte, uma mensagem que você pode deixar para a gente? Eu quero lembrar nós todos, primeiro eu, do último Salmo 150 e o último versículo número 6, que diz assim: tudo que tem fôlego, louvem a Deus. Tudo que tem fôlego, louvem a Deus. Louvar a Deus é adorar a Deus. Tudo que tem fôlego, seres humanos, aves, animais, natureza, nós todos temos fôlego de vida e nós todos fomos feitos para adorar a Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Eis que estou à porta e bato. Tudo o que o Senhor quer é que você abra a porta do teu coração, para que Ele possa entrar com o Espírito Santo, ungir a tua mente, o teu intelecto, e você conhecer uma verdade que está em João 8,32. E conhecereis, está no futuro, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Podemos entender que existe uma verdade que o ser humano precisa conhecer por causa do pecado hereditário de Adão e Eva. Enquanto o homem não conhece essa verdade, ele fica com um vazio no coração que tenta preencher de diversas maneiras, na droga, na bebida, no adultério. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra nesse coração, preenche esse espaço vazio, e a pessoa passa a ter prazer nas coisas divinas, nas coisas do céu. Eu quero lembrar que nós, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós também somos corpo, alma e espírito. O corpo é dessa terra, foi feito de barro. Adão é real, é verdade, é verídico, não é historinha. Deus fez um boneco de barro, assopou em suas narinas um espírito para ele ter fôlego de vida, que está em mim, está em você, e um dia ele vai requerer para uma eternidade de gozo, céu, ou de sofrimento, o inferno. Mas eu quero lembrar que o inferno não foi feito para o ser humano, é para o diabo e seus anjos. O céu, sim, foi feito para o ser humano. Então, é necessário que você conheça a verdade, que você deixe este corpo que é da terra, a alma é a vontade, é o desejo. Então, é uma briga interior, uma guerra interior. O corpo quer ganhar a alma a fazer as coisas desse mundo. Mas o Espírito de Deus quer ganhar a alma a fazer as coisas divinas. Então, o mesmo Deus que controla o sol, a chuva, o frio, o calor, Ele quer controlar a nossa vida através do Espírito Santo, quando deixamos Ele entrar no nosso coração. Nós estamos aqui, esse encontro aqui, não é a nossa capacidade, não é a nossa sabedoria. É aquele que rege tudo, que tem todo o controle do universo, que preparou esse momento, esse encontro, as palavras que saem dos nossos lábios, Ele já sabe que nós vamos falar antes de nós pronunciarmos. É Ele quem fala na minha e na sua boca. É Ele quem abre nossos olhos espirituais. Porque quando a Bíblia fala daquele cego de Jericó, é real, era um cego. Mas também mostra para nós que essa cegueira é a falta de conhecer Deus, de conhecer a sua verdade. Quando fala daquela mulher que foi pega no ato do adultério, que ia morrer apedrada, está falando de mim, de você, de nós. Porque se nós não íamos conseguir cumprir a lei, nós íamos morrer também, estávamos destinados à morte. Quando a Bíblia fala também daquela mulher que lavou os pés de Jesus, que lavou com lágrimas, enxugou com o cabelo, é o que o Senhor quer de mim e de você.
Aquele pé de Jesus é cada ser humano. Aquele corpo de Jesus é cada um de nós. E nós temos que entender, nós temos que ter coragem como teve aquele homem. Jesus, corpo dilacerado, um rei bravo querendo matar todo mundo, quem seguia Jesus. E um homem teve coragem de falar assim, eu quero esse corpo. Eu quero cuidar desse corpo. E foi dado, porque quando Deus dá ordem, ai de quem não obedeceu. E aquele homem pegou aquele corpo, veio mais um para ajudá-lo, porque Deus sempre prepara alguém para nos ajudar. A obra de Deus é feita de dois. E eles colocam aquele corpo num túmulo. E vem umas mulheres logo de manhã, não foi Pedro, não foi homem, foi mulher. Deus como usa as mulheres, coisa linda como Deus usa as mulheres. A dedicação, o carinho, o empenho. E Jesus aparece primeiro para aquela mulher. Elas foram lá com perfume, com especialistas, para cuidar do corpo de Jesus. A Bíblia toda se resume em 2 ensinamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso próximo, nosso semelhante com nós mesmos. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, nós vamos ter prazer de estar ouvindo a palavra dele. De cuidar do corpo de Cristo, da casa dele. Nos entregarmos de todo o coração. Porque cada momento que eu faço um bem para um ser humano, eu estou cuidando do corpo de Cristo. Estou cuidando daquele ser humano como sendo de Deus, propriedade de Deus. E com certeza a recompensa vem. É por isso que a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. É dando que se recebe. A cada amém que você senta aqui não tem oportunidade. Muitas pessoas se preocupam em ter oportunidade. Eu não tenho oportunidade. Às vezes deixa até de vir para a igreja porque não tem oportunidade. Porque não sabe que você é sentado nessa cadeira. Você participando de um cântico. Você dizendo um amém. Deus está vindo dentro do teu corpo reinar e fazer justiça. E eu quero lembrar você que eu vi o meu testemunho. Que Jesus ama eu e você por igual. A minha família e a sua por igual. Morreu por mim, pela minha família, mas morreu por você, pela tua família também. E a obra que ele fez na minha vida, na minha família, ele pode fazer muito além na sua vida, na sua família, de uma maneira sobrenatural. Porque nós precisamos viver o sobrenatural. Somos forasteiros, peregrinos, aqui é só um espaço de tempo. A Bíblia diz que o homem vive 70 anos. Quando a Bíblia fala de homem, fala de mulher também. Para Deus não tem sexo. Depois disso é enfado, é cansaço. Eu já passei, estou com 78. Daqui para frente dependo do filho, da nora, do neto, do vizinho, de vocês. É a lei da vida. Também está escrito que o homem está destinado a morrer uma única vez. Depois segue o juízo. Que eu e você venhamos lembrar. Já falei aqui no começo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que Jesus ressuscitou, caminhou 40 dias na terra, ensinando para as pessoas o que ele queria. E depois, por mais de 500 pessoas, ele foi visto ascendendo aos céus, entrando nas nuvens. E quando ele entrou nas nuvens, uma voz falou assim, olha, vocês estão olhando? Esse mesmo que está subindo há de voltar. Ele vai voltar. E eu e você precisamos estar percebidos para subir com ele para uma eternidade de gozo. Jesus quer ter um relacionamento pessoal com você. Não te desespere diante de nenhum problema. Não existe problema maior do que Deus. E a partir do momento que você entender que você tem que adorá-lo, entregar o seu caminho a Ele, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, confia. Ele é real, ele existe. Ele nunca perdeu uma peleja, não vai perder essa que você está agora. Ele tudo fará. Versículo 4 do Salmo 37. Deleita-te, descansa no Senhor. Ele concederá o desejo do teu coração. Eu te desafio. Qual é o desejo do teu coração? Entrega o teu caminho ao Senhor. Efésios 3:20. Ele fará por você infinitamente mais do que você pede, pensa ou imagina. As minhas palavras, para a glória de Deus. Muito bom.
A gente está chegando ao fim de mais um Mintricast, episódio Restaurar. E vocês viram aí as histórias do irmão Laerte, pastor Dodô, como Deus restaurou a vida deles. E Deus pode restaurar a sua vida também. Basta você deixar Ele entrar. Agradeço, irmão Laerte, por esse momento, essa conversa tão abençoada. Pastor Dodô, obrigado, primo. Primo. Sempre um prazer estar junto com vocês. E é isso. Povo, Deus abençoe vocês e até o próximo Mintricast. Ai. Aê, deu super certo. Nossa, ficou muito, muito legal. Muito legal. Dá pra fazer bastante.